Alô, alô, isso. Nós fizemos uma recapitulação, então talvez o pessoal não estava nos ouvindo porque a gente estava sem o som ligado, mas nós fizemos só uma revisão do que nós vimos até semana passada e hoje nós estamos no penúltimo ponto, que é manter-nos disponíveis para sermos usados por Deus. É isso também o que Deus deseja que façamos. Estou repetindo o pessoal da internet que está acompanhando a gente. E estamos abrindo em Atos, capítulo 22, verso 10. Alguém pode ler para mim, por favor? Então perguntei, que farei, Senhor? E o Senhor me disse, levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo que te é ordenado fazer. Interessante aqui, Paulo, ele está contando de novo. No livro de Atos tem a história de Paulo 3 vezes, da conversão dele, 3 vezes. Tem como aconteceu lá no capítulo 9, né, a conversão dele. Aí aqui no capítulo 22, e mais para frente ele repete de novo, ele dá o testemunho dele. E aqui ele está falando que ele caiu, né, por terra, lá no verso 7, ouvindo uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu, eu sou Jesus o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceber o sentido da voz de quem falava comigo. Aí ele fala, então perguntei, que farei, Senhor? O Senhor me disse, vá para Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo que te é ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pelas mãos dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Então é interessante, logo quando Paulo tem aquela visão a respeito do Senhor, ele ouve a voz. Primeira coisa, eu tenho trabalho para você. Logo na primeira, vá para Damasco e lá eu vou te mostrar o que você tem que fazer. Ele levantou e foi. Mesmo cego, né? Com a ajuda ali dos companheiros que estavam com ele, ele foi. Então, uma coisa importante para nós, que a gente tem que estar disponível, é de servir, pessoal. Diante de tudo que Deus fez por nós, diante de tudo que nós já sabemos do Senhor, é importante a gente estar disponível para o seu serviço. Uma coisa que me deixa tão feliz, ontem eu estava lá, nós tivemos o casamento, né, da Janaína e do Leandro, é que eu casei a Jaque e o Alexandre, então tá tudo na minha cabeça aí. Eu estava contando também, eu até falei para a Cris, ontem foi meu 10º casamento aqui na igreja. Mas foi muito legal você ver o pessoal saindo ali da cerimônia, arrumando as coisas, correndo, porque o pessoal ia ajudar também. Alguns irmãos não puderam nem estar na cerimônia, porque eles estavam lá arrumando, né, ajudando lá a fazer a comidaiada, todo aquele negócio todo. A igreja ajudando, os crentes servindo, né? Irmão, que horas que o Lucas chegou ontem em casa? 2h15 da manhã, porque o pessoal foi, todo mundo trabalhou de graça, viu, né, Daniel? Nosso irmão, que é o nosso mestre aqui, nosso mestre, o pessoal ainda arrumou tudo depois, não foi isso? O pessoal foi lá, arrumou lá o salão, arrumou, lavou, tudo que precisava. Foram chegar 2h15 em casa. E alguns tiveram que chegar mais depois disso. Pessoal, isso é de Deus, gente. A igreja ela é uma família, as pessoas se ajudam umas às outras. Porque a gente queria abençoar o nosso irmão lá. Eu fiquei pensando, a nossa igreja deu uma oferta de R$8.000 para ele. Vocês sabiam disso? Como? Só o trabalho das cerimonialistas, que nós tivemos ontem, está em torno de R$3.000 para você pagar. Se você for pagar o serviço de cerimonial, está em torno de R$3.000. Nós fizemos isso por amor. E só o serviço de buffet dava uns 5.000, não dava, Daniel? 12.000. Pô, então foi maior a oferta, pessoal. Foi 15.000 de oferta. Porque uma oferta a gente dá e também não gastar também é uma oferta, né? Gente, imagina.
Eu não cobrei, viu, para fazer o casamento, então também dei a minha fé. Né? Depois o pessoal queria botar mão de vaca na gravata. O que é isso, cara? Mão de vaca? Não, pô. Aí até brinquei, pô, nem cobrei nada. Não, põe aí, que esse é o cara. Botaram esse é o cara em mim. Pessoal, isso é igreja. Irmãos, nós somos chamados para sermos servos do Senhor. E um servo que não serve, não serve. Não é? Não serve. Nós somos chamados por Deus para sermos servos, para fazermos isso aqui. Para a gente poder ajudar o outro, para a gente poder ser importante na vida do outro. Deus quer que a gente trabalhe. Trabalhar sim, fisicamente, servindo, mas também indo visitar o irmão que às vezes se machucou. A gente vê lá a família do Tuninho lá, visitando, cuidando, outros irmãos indo lá. Nossa irmã teve um acidente de carro, o pessoal pode estar dando uma ajuda ali. É isso, acudir os necessitados. Também serviu o Senhor. Vi aqui, irmã, nós chegamos aqui, ontem teve uma chuva muito forte aqui em Serra Negra, né? Pelo menos quando nós estávamos saindo da festa, estava começando a cair o céu ali. Estava bem sujo aqui na frente. A irmã Neide já foi lá, pegou a vassoura, já começou a varrer. Pessoal, isso aí, cara. Isso é o cristianismo. São servos que são chamados para servir. Né? O desejo de Deus é que eu esteja sempre disponível para ser usado por Deus. E aqui eu quero colocar outra questão também. Não só disponível para servir assim, mas também no sentido de Deus não tem chamado pessoas para servi-lo no ministério. Nós precisamos estar disponíveis para isso também. De repente Deus está falando no seu coração, cara, eu quero que você me sirva. Eu quero te mandar lá para outro estado, lá para outro país. Eu quero que você me sirva lá. Eu quero que você pregue o meu evangelho lá. Ou, olha, eu estou te chamando para você ser um pastor, para você ser uma missionária. Eu quero você. Eu não quero só um pouco do seu tempo, eu quero você por completo. Qual que deve ser a nossa resposta a isso? Senhor, eis-me aqui. Pode contar comigo. Eu estou disponível nas tuas mãos. Isso é uma questão muito importante, pessoal. Que se Deus fez tudo o que Ele fez por nós, se a gente sabe dessas coisas, a gente deve estar disponível nas mãos do Senhor. E por último, o que eu devo fazer? Eu devo me esforçar diariamente para conhecer Deus mais profundamente e compreender sua vontade e caminhos com maior perfeição. Gente, esse é um desejo que o Senhor tem. O nosso Deus, Ele além de nos salvar, além de demonstrar sua graça para nós que somos pecadores, nós estávamos perdidos indo para o inferno, mas o Senhor dá a oportunidade de salvação para aqueles que se entregam ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele pagou o preço quando Ele morreu na cruz por nós. Esse perdão ele é acessível a todo mundo, ele é suficiente para todo mundo, mas ele vai ser eficiente naqueles que querem. Deus não vai obrigar ninguém a ir para o céu. Você tem que querer isso. Mas além disso, Deus ele quer que diariamente a gente possa conhecer Ele com maior profundidade. Deus ele quer que diariamente a gente possa se aprofundar nesse relacionamento. E aí a pergunta, como vai seu tempo com Deus, sua vida devocional? Você tem esse momento? Aquele momento que você vai parar tudo. Algumas pessoas gostam de fazer logo de manhã, quando acordam. Algumas pessoas fazem enquanto estão tomando o seu café da manhã, estão ali lendo e tem um tempo de oração. Algumas pessoas gostam de fazer à noite. Eu particularmente, a Cris, a gente faz à noite. Quando a gente vai dormir, a gente abre a palavra de Deus, a gente lê a Bíblia, a gente tem um tempo de oração. Às vezes fazemos uma reflexão sobre aquilo que a gente está lendo. Nós estamos em Deuteronômio capítulo 11. É a 5ª vez que nós estamos lendo a Bíblia juntos, inteira, como casal. Já lemos como casal 4 vezes a Bíblia toda. Nesse exercício de toda noite a gente vai lá e lê um pedaço, né? Então, pessoal,
Como vai seu tempo com Deus? Você se esforça para buscar o conhecimento do Senhor? Uma vez, a esposa tocou o despertador, e a esposa, vamos filho, vamos que está na hora do EBD. Eu não quero ir na EBD não. Ah, você não quer ir na EBD não, não quero ir na EBD não, de manhã, domingo é o dia que eu acordo mais tarde, aquelas desculpas, né? Domingo é o dia que eu acordo mais tarde, coisa e tal. Ela, então tem que preencher aqui, para quem não vai na EBD, tem que preencher aqui um formulário. E lá na igreja deles, lá tinha uma ajuda de custo de combustível para os membros que iam na EBD. Então a igreja ajudava com um dinheirinho só para ajudar no combustível, na passagem, para aquelas famílias que eram carentes. Só que você tinha que ir na EBD. E se você não fosse, você tinha que preencher aquele formulário. Aí a mulher falou, tá vendo? Você me ajuda a preencher? Ajudo. Sabe por que também eu não vou na EBD? Porque eu já sei muito, aquilo que fala lá na EBD é muito elementar e eu já sei tudo que está falando ali, o pastor já fala o negócio, a gente já sabe o que é. Então, EBD é muito, muito fraca, não atinge o meu nível teológico. É mesmo? Então faz o seguinte, vamos lá, vamos preencher aqui. Quantas vezes você já leu a Bíblia toda? Ler a Bíblia toda, ninguém lê a Bíblia toda, eles lêem uns pedaços, coisa e tal. Nunca li não. Então tá bom. Tá, me fala aqui o nome dos 12 apóstolos. Aí o cara, Pedrão, João, James, vai pondo aí. Esses daí todo mundo sabe, ou seja, o cara miguelando o formulário, né? Tá bom, e quais são os dons do Espírito? O fruto do Espírito? Amor, consideração, respeito. O cara não sabia, gente. Não sabia. Então essa que é a verdade. Às vezes a gente tem uma noção de que a gente sabe bastante sobre a Bíblia, mas existem duas verdades. Primeiro é que a gente sempre tem o que aprender. E segundo, que a gente não sabe isso tudo, a gente está aprendendo. Todos nós somos discípulos, né? Jeremias, capítulo 9. Capítulo 9, 23 e 24, fala sobre isso. Jeremias é que tipo de livro, pessoal aí do discipulado? Histórico, poético ou profético? Muito bem. Jeremias é um profeta maior ou menor? Muito bem. Se você não sabia disso, você está no lugar certo, estando na IBD, né? É isso que a gente aprende também. Capítulo 9, 23 e 24. Alguém pode ler para mim? Muito legal, né? Então, olha, qual é a nossa função? Conhecer o Senhor e continuar se aprofundando nesse relacionamento. A pergunta que eu faço para a igreja é o seguinte: quando que a gente vai aprender tudo do Senhor? Quando chegar no céu? Pensa bem que tem uma pegadinha nessa pergunta. Quando que a gente vai aprender tudo sobre o Senhor? Quando a gente chegar no céu? Quando começar a obedecer a palavra de Deus, é uma forma de conhecimento também. Mas vai chegar algum momento que a gente vai saber tudo sobre Deus? Gente, essa é a grande beleza da eternidade ao lado com Deus. Porque a gente tem a eternidade toda para aprender sobre Ele. Porque o nosso Deus é infinito e eterno. Então a gente vai ter a eternidade toda. Nunca a gente vai saber tudo sobre Ele. E a gente cada dia vai poder aprender coisas novas sobre o Senhor. Porque o nosso Deus é infinito. É muito maior do que a nossa mente consegue pegar. A gente vai pegando aos pouquinhos e vai ter uma eternidade para aprender sobre Ele. E a gente sempre vai aprender uma coisa nova sobre Ele. É um universo de conhecimento que a gente vai ter.
Outro texto é Efésios 1:17. E Efésios, pessoal, Efésios é o quê? Um livro histórico, é um livro profético. O que é Efésios, pessoal? Uma epístola, muito bem. Uma epístola geral ou uma epístola paulina? Muito bem. Se você não sabia essa resposta, você está no lugar certo, porque é aqui que a gente aprende também, né? Efésios 1:17. Alguém pode ler bem alto para mim? Interessante isso, porque ele está falando, Paulo está dizendo que ele ora pela igreja de Éfeso, e ele pede para que Deus continue dando sabedoria, para que possam se aprofundar na revelação que Deus já deu para eles. Aqui ele não está falando a revelação que acontece assim na igreja, assim, Deus está me revelando. Não. É a revelação que ele já deu, e que Deus nos dê sabedoria para a gente se aprofundar naquilo que ele já revelou para nós. Lembrando que a palavra revelar é retirar o véu, né? Aquilo que Deus já descortinou para nós que a gente possa entender. Colossenses 1:9. Colossenses 1:9. Alguém pode ler, por favor? Interessante, essa oração de Paulo agora pela igreja de Colosso. Ele orava para que a igreja tivesse um conhecimento pleno de quem Deus era, do ministério dele, da obra do Senhor, né? O que Deus deseja que nós façamos, irmãos, é que a cada dia a gente possa aprender algo mais sobre o nosso Deus. Que a cada dia a gente possa se aprofundar nesse relacionamento com o Senhor. Esse é o desejo de Deus para nós, né? E que privilégio, né? O nosso Deus tão grandioso se importar com a gente a ponto, cara, eu quero que você me conheça, né? Eu fico imaginando, pensa aí numa pessoa talvez importante, alguém aí, pensa em alguém aí talvez de destaque, alguém famoso, e essa pessoa ligar para você e falar assim, cara, eu quero conversar contigo porque eu quero que você me conheça um pouco mais. Que privilégio, né? A gente tem. Teu Deus, o Criador e sustentador do universo, dizendo que Ele quer ser conhecido por nós e que a gente tem acesso a Ele através do Senhor Jesus Cristo. Gente, que privilégio tão grande a gente tem. E é uma tristeza, porque às vezes a gente não usa esse privilégio. Uma vez me contaram uma história de um homem que estava viajando num cruzeiro. Você já teve a oportunidade de andar de cruzeiro? Eu nunca tive essa oportunidade. Me parece ser uma coisa bem legal, né? Andar ali, né? Então, eu não tenho cruzeiro suficiente para andar de cruzeiro. Toninho. Mas eu fico pensando, a gente estava até falando sobre isso, né? Eu nunca andei de cruzeiro. Mas o senhor, ele ia passar uma semana, ele ganhou uma viagem de cruzeiro, então ele ia passar uma semana no cruzeiro. Então o que ele fez? Ele fez a mala dele. E na mala dele, ele é uma pessoa que não tinha muitas posses, não tinha muito dinheiro. Então ele fez alguns sanduíches, preparou algum lanche, colocou ali para ele poder se alimentar durante o tempo que ele estava no cruzeiro. E só que aconteceu que era pouca comida, então chegava na hora do almoço, ele comia aquele pãozinho assim, e via a galera entrando naquele restaurante com uma comidaiada, aquele negócio todo e tal. Ele ia ficar de segunda a sábado lá naquele cruzeiro, e ele com muita fome, e fazendo amizade com as pessoas. Quando chegou na sexta-feira, um das pessoas que ele fez amizade ali, falou para ele, cara, vamos lá almoçar com a gente, vamos lá, cara, pô, você é legal, a beça. Não, eu não vou, cara, eu vou comer aqui o meu sanduíche, já estava meio emboloradinho assim, né?
porque já estava meio velho, porque eu não tenho dinheiro para pagar no restaurante. Aí os caras falaram, mas meu amigo, você está louco, cara? Você não sabe que toda a refeição já está incluída no pacote? Cara, você entra e come o que você quiser, não tem que pagar, cara, a refeição. Só avisaram isso para ele no último dia. E sabe que alguns crentes, eles fazem a mesma coisa, cara? Meio que eles estão querendo pagar o relacionamento com Deus, trocar coisas com Deus, mas já está tudo incluído na graça de ser crente, na graça da salvação. A gente tem tantos privilégios, a gente não tem que pagar por isso, só que alguns crentes não usam isso. E um dos grandes privilégios que a gente tem, que a gente não precisa pagar, é prosseguir em conhecer o Senhor. A gente não tem que pagar um ticket novo para entrar numa área VIP para conhecer Deus mais de perto. A gente não precisa disso. Essa é a grande beleza do Evangelho. É um Deus que é acessível. Por isso que é tão fora de rota essa questão desses pastores que andam com segurança. Já viu esse negócio? Estava conversando com o Paolo. Uma vez ele foi lá numa feira evangélica que era bem famosa aí e tal. Aí ele estava lá vendo livro, coisa e tal. Aí daqui a pouco chega, tem um movimento assim, está acontecendo um negócio, está acontecendo alguma coisa. É um pastor que está chegando. E aí tem gente tirando foto e o segurança lá em volta. O segurança em volta do pastor. Gente, o Senhor Jesus Cristo não tinha isso. Né? Então você vê, o Senhor Jesus era uma pessoa acessível. Até de noite ele recebia gente. Nicodemos foi falar com ele, ele era de noite, lembra disso? Agora você vê os servos dele inacessíveis, cara. Não é isso. Deus, ele é um Deus acessível. Você pode acessar a qualquer hora, em oração, conversando com ele. Às vezes, através da conversa com algum irmão, Deus está usando esse irmão para falar com você. O nosso Deus é um Deus acessível. Deixa Deus falar com você. Busca o Senhor. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. Fala lá. Ó, foi promovido. A gente não perder esse contato com os irmãos e conversar. Sim. Eu vejo muita gente só no celular, só na internet. E assim, você deixa falou, Deus usa pessoas para falarem com a gente. Sim. A Ló está falando uma coisa importante, estou só repetindo para o pessoal essa importância dos irmãos se importarem com os outros, serem acessíveis, porque Deus pode usar esse contato para aproximar alguém dele. E essa é a nossa definição de amigo, né? Amigo é aquele que me traz mais para perto de Deus. Quem me afasta de Deus não é meu amigo, é meu inimigo. Meu amigo é aquele que me traz para perto de Deus. Quem me afasta de Deus... Amém, pessoal? Temos aí uma eternidade de trabalho para conhecer o Senhor mais e mais. E o nosso Deus quer isso. Vamos orar? E aí nós encerramos essa parte e vamos para a segunda parte. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por sabermos que servimos a um Deus que é vivo, verdadeiro e acessível a nós. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor Jesus abriu o caminho para que nós pudéssemos ter um relacionamento de verdade com o Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós, perdoa, Senhor, a nossa negligência. Quantas vezes não valorizamos esse privilégio que temos? Ajuda-nos, Senhor, nesse processo. Como a Tua palavra nos diz, que a gente, ao obedecer os Seus mandamentos, que a gente possa receber do Teu amor, como o Senhor já tem nos dado, e que o Senhor venha se manifestar a nós. Ajuda-nos, ó Deus, nessa santa tarefa, em nome de Jesus que oramos. Amém.